Olá, pessoal. Eu estou aqui mais uma vez para falar um pouquinho de matemática, para a gente entender a matemática, tá ok? De que forma? Através da geometria plana, tá? O que é a geometria plana, pessoal? A geometria plana são aquelas figuras que não têm uma outra dimensão. São figuras que ficam chapadas, vamos dizer assim, chapada no papel, tá ok? Para que a gente tem que entender geometria plana, tá? Primeiro, que é um assunto muito interessante, é um assunto que eu gosto muito, tenho certeza que vocês vão adorar também. Segundo, a geometria plana é o início de tudo, tá? A geometria plana é quando a gente escreve em algum papel alguma ideia inicial de alguma coisa. Por exemplo, um arquiteto, ele inicia o desenho de uma casa através de uma planta baixa. Essa planta baixa que é exatamente a geometria plana, os cômodos, né? Ele começa a desenhar lá, ele faz um quadradão, que é a sala. Ele faz um quadradinho, que é o banheiro. Um outro quadradinho envolvendo a sala, que seria uma cozinha americana. Vamos pensar assim. Então, isso daí é geometria plana, tá? Ele bota o início primário. Ele bota no papel, tá? Existem outros tipos de geometria? Existem, não vem ao caso dessa aula. Porém, existe a geometria espacial. O que é a geometria espacial? A gente começa a dar forma a essas figuras. A gente começa a tirar essa figura do papel e a gente começa a fazer 2 dimensões, 3 dimensões, 4 dimensões. Aí, o que essa geometria plana se transforma? Ela sai do papel e entra numa tecnologia qualquer, por exemplo, o AutoCAD. Quando o arquiteto pega a planta baixa que ele desenhou e joga para dentro do AutoCAD, o que começa a acontecer? Tá? Ele começa a ter um desenho amplo da sala, ele joga mais dimensão nessa sala. Então a gente começa a enxergar uma mesa na sala, um sofá. Aquilo deixa de ser um quadradão, geometria plana, e passa a ter uma outra dimensão, que é uma geometria espacial. Por isso é importante a gente entender o início de tudo, que é a geometria plana. Vamos pensar assim, a geometria plana é um desenho na sua forma primitiva, tá ok? Para um curso, por exemplo, de várias possibilidades, a geometria plana ela vai entrar só como desenho. Ah, professor, o meu curso não tem nada a ver com planta. Ah, planta baixa, planta alta, sei lá, de AutoCAD, meu curso não tem nada a ver com isso. Eu faço um curso de logística. Tudo bem. A questão vetorial vai entrar na logística. Por quê? Um ponto se liga ao outro, forma uma reta. Uma reta se liga a outra reta. É assim que funciona um sistema de geoprocessamento, por exemplo, um GPS, muito utilizado em sistemas de logística. Você acha que o GPS entende o melhor caminho como? Através de uma posição de retas e semi-retas. É assim que funciona, tá ok? Então é assim que a gente consegue inserir a geometria plana dentro de um sistema de computação, tá ok? Para auxiliar as questões também da logística, tá? Quando eu falo para você que um triângulo, tá? Ele pode ser desenhado um triângulo dentro de um mapa do estado do Rio de Janeiro. Aí você fala assim, o que tem a ver? O que tem a ver? Que o caminhão vai para o primeiro ponto, o primeiro lado do triângulo ele vai entregar, porque ele gera menor custo. Desse lado da ponta, do vértice do triângulo, ele vai para outra ponta, depois ele vai para outra ponta. E isso gerou menos distância, menos custo, através do quê? De uma geometria plana, antes desenhada e implantada no sistema de computação. Tá ok? Então vamos aos conceitos básicos da geometria plana, tá? Para você entender mais ou menos o quanto é importante se ter o conceitual da matemática junto com a gente, porque você pode chegar para mim e falar assim, mas professor, eu vou sentar lá no computador e vou traçar uma rota? Não, eu vou botar lá no buscador do sistema, origem, São Paulo, destino, Rio de Janeiro, e o sistema vai calcular, mas é importante a gente entender o que se passa por trás do sistema, porque o sistema é passível de erro, e você pode ajudar de uma outra forma com os seus conhecimentos matemáticos. Tá ok? Então vamos lá. O que é um ponto? Tá? O ponto é o cara que define uma posição. Tá ok? Um exemplo que eu gosto muito de dar a respeito de ponto é, por exemplo, se eu quero desenhar uma circunferência, o início da circunferência tem que ser um ponto. Como? Quando eu boto um compasso em cima de uma folha de papel, a ponta do compasso desenha, ele faz uma base para o desenho. Essa base é chamada de fulcro. É o início, a origem, é o fulcro
do desenho que foi definido. Tá ok? Então, ponto é isso. É que define. É o início de tudo. Ele define e limita. É o início e é o fim. Tá ok? Então, se eu tenho uma reta definida como ponto de origem A e o ponto de destino B, eu tenho um início e um fim. Tá ok? Aí, para pensar comigo. Eu acabei de falar o nome. Um ponto tem uma origem e tem um destino. A gente desenha um traçado no meio da origem e do destino. O que sai? Sai uma reta. Tá ok? Isso é uma reta. Tá? E a matemática, assim, todo mundo conversa sem falar, não, a matemática é uma coisa infinita, e realmente é. Essas retas vão formando planos. Planos nada mais são do que desenhos geométricos. Tá? Você vê, o plano triângulo são 3 retas. Triângulo, 3 retas. Tá ok? Que tiveram origem em pontos. Tá? E as possibilidades são infinitas, porque eu posso desenhar um quadrado dentro de um triângulo? Posso. Dentro de um triângulo retângulo, eu tenho um ângulo de 90 graus. Um ângulo de 90 graus, eu posso desenhar um quadrado em cima dele. Ou seja, uma figura geométrica plana dentro de outra. E aí tá as possibilidades infinitas de planos. Tá ok? Semirreta. O que é uma semirreta, pessoal? A semirreta é uma reta dentro de outra reta. Nada mais simples do que isso, tá? Eu tenho essa imagem aqui que me mostra exatamente a condição de uma semirreta. A reta inicial, ela tem um ponto de origem, que é o zero, e ela tem um ponto final que não foi definido nessa figura. O que é o ponto final que eu tenho ali é o vértice a ponta da seta. O que ela está me dizendo? Está me dizendo a direção que vai ser tomada. Tá ok? Se essa direção vai ser tomada, então eu tenho o zero inicial e tenho a ponta da seta. Me aparece um elemento no meio do caminho. Olha lá, ó, um elemento A. Aí ele forma um ponto A. Tá ok? Esse ponto A, de 0 a A, é uma semirreta. É uma reta dentro de outra reta. Tá ok? Então essa é uma semirreta. Como que é simbolicamente, graficamente, descrita uma semirreta. Olha lá, uma retinha em cima do... um vetorzinho em cima do zero e do A. Tá ok? Ah, então é isso aí. Quando eu peguei a prova do Enem lá, que eu olhei, defina zero seta sobre A. Eu falei, isso é impossível de fazer. Não é, gente. Ele está falando que é uma semirreta. Ele está falando que 0A é uma reta dentro de outra. Daí você começa a entender que a matemática não é tão difícil assim. Você começa a entender através de símbolos e através de conceitos que é possível estudar matemática. Ok? Aí ele fala nessa imagem que o zero é o ponto de origem e o A é o ponto pertencente à semirreta. Ou seja, lá no A, a gente tira uma outra reta dentro dessa reta inicial. Só que nesse desenho aqui, a semirreta ela ainda está dentro da reta. Vamos supor que eu pegue esse 0A e tire ele dali. Eu vou pegar ele e vou tirar esse pedaço daqui. Vou trazer, vamos supor, para cá. Aí ele vira um segmento de reta. Por quê? Eu tirei o fragmento de dentro dessa reta. Para que serve isso, professor? Para que serve diferenciar segmento de reta, semirreta? Não é tudo a mesma coisa? Só que um está parado, o outro se deslocou? Não. Às vezes eu quero calcular aquele trecho. Por exemplo, eu tenho alguma coisa no meio do caminho. Então, pessoal, vamos identificar, vamos pensar do seguinte, né? Um aplicativo de GPS que a gente tem o costume de utilizar, qualquer um que seja. Vamos imaginar assim, eu botei o destino, interior de São Paulo, origem, capital de São Paulo, Grande São Paulo, uma determinada rua, tá? Só para você entender na prática a questão de reta e semirreta, segmento de reta e semirreta. Eu estou indo para lá, passei por um pedágio, passei por outro, de repente o GPS, o aplicativo, me mostra uma linha vermelha, tá? Através de um dispositivo gráfico integrado, ele me mostra uma linha vermelha que provavelmente isso daí é um engarrafamento, ok? Ou um acidente de trânsito. Aí ele começa a dar uma mensagem assim, recalculando a rota. O que ele está fazendo? Ele está querendo sempre te ajudar, sempre achar uma melhor rota para você.
Aí ele pega esse espaço vermelho, tá? Esse traçado vermelho, e retira. Você não vê isso, mas ele retira e joga lá no banco de dados dele, porque ele está calculando uma distância. Bom, o engarrafamento tem 2 km. Aí ele tirou um segmento de reta. Ele tirou como parâmetro um segmento de reta para medir a distância. Quando ele mede a distância, o que ele faz? Recalculando a rota, ele vai encontrar uma outra rota com a mesma distância. Então ele cria novos segmentos de reta, lá de 2 ou 3 quilômetros, para sair do engarrafamento e você não perder tempo. Então é isso que funciona dentro do sistema computacional, a questão de vetorial. Tá ok? Semi-reta, segmento de reta. É assim que vai funcionar. Por isso é importante a gente saber isso. Tá ok? Então, ó, hoje, quando você estiver no carro e o seu GPS mostrar um negocinho vermelho, você pode falar até para o seu companheiro do lado ou para a sua companheira do lado. Fala assim, calma aí que ele está recalculando a rota porque ele está fazendo um segmento, um cálculo de segmento de reta. Olha que maravilha, não é isso? Bom, algumas figuras aqui eu vou mostrar inicialmente, que é, por exemplo, o ponto, né? Que é uma figura básica que a gente normalmente sabe, né? Que o ponto ele traduz para a gente aquela expressão matemática antiga, a menor distância entre dois pontos é uma reta. E é verdade, tá? Tem gente que tenta combater essa teoria, mas vai ser sempre uma reta. Ah, mas professor, daqui até aqui tá ruim. Aí ele pega e daqui vai para lá. Não é outra reta que ele fez? Ele está sempre traçando uma reta. Distância entre dois pontos é sempre uma reta que facilita. Tá ok? Aí eu tenho aqui uma figura bem básica também, que está lá definindo uma origem e um destino. Dois pontos, está vendo? O início de tudo, a definição, traz para o conceitual. A definição de uma figura é um ponto, olha lá. Ele está definindo A e definindo B. Desenhei um traçado no meio que foi uma reta. Aí, ó, já saiu o nome do conceitual de novo, que é uma reta. Tá ok? Essa reta se uniu a outros pontos de reta e fez aqui uma figura, outra figura geométrica. Tá ok? Plana também, que poderia ser uma variação imensa dessas figuras. Tá ok? Bom, já que a gente sabe traçar ponto, a gente sabe traçar reta, a gente já entendeu qual é a função para a nossa vida dessa questão matemática aqui, né? Porque quando a gente estuda matemática, eu sei que isso passa na sua cabeça quando você senta e olha o professor Rafael de matemática falando. O que eu tenho a ver com isso? O cara está falando de x ao quadrado mais 3x igual a... que isso faz diferença na minha vida? Mas eu estou mostrando para você que faz. Tá? Eu quero que você traga a matemática para o seu cotidiano, porque ela é importante, tanto na álgebra, matemática financeira, aritmética e álgebra, na geometria. Tá? Ah, o Rafael começa com o discurso falando de arquitetura, mas eu sou de logística. Realmente, ele falou que a logística se enquadra com a geometria plana, assim como outras condições da nossa vida. Então, vou falar um pouquinho de triângulo, matéria muito cobrada em vestibulares. Quem está fazendo vestibular ou pretende fazer o vestibular. Triângulo, tá ok? Triângulo, três lados, tá? Então ela é formada, se ela tem 3 lados, pessoal, então ela tem 3 pontos de origem e ela tem 3 retas. Olha como é que vai saindo. A coisa vai dando continuidade. A gente volta no conceito primário para a gente entender o que está acontecendo. Olha lá, 3 pontos que vão fazer 3 retas, que vão fazer 3 vértices. O que é vértice? Vértice é a união de 2 retas, tá? Ó, esse ponto aqui, ele delimitou, ele serviu de origem para 2 retas, ok? Quando ele faz esse chapéu chinês, ele gera um ângulo dentro dele, tá? Então, se eu tenho agora, ao pé da letra, por que é que o nome do cara é triângulo? Tá ok? Olha lá, ó. São 3 ângulos formados dentro dele, tá? Dentro dele, tá ok? Ah, professor, aí vem lá, professor, tem ângulo aqui fora também, se for para pensar assim, tem ângulo aqui fora, mas eu estou falando dentro dele. Quando eu tenho 3 ângulos dentro da figura, para se formar esses 3 ângulos, eu precisei de 3 pontos e 3 retas, eu tenho um triângulo.
Tá ok? Qual é a medida desses ângulos aqui? Aí é outra história, ok? Da mesma forma que a gente vai aprender, tem o retângulo. O retângulo, o nome do retângulo é por que é retângulo? Porque ele tem um ângulo reto dentro dele. O ângulo reto é de 90 graus, tá? Lá na frente a gente vai ver. Então, a princípio, o conceitual básico de triângulo é a formação de 3 ângulos internos, tá ok? Bom, quanto ao lado, tá? O triângulo ele tem suas classificações. Quanto ao ângulo, quanto ao lado, quanto... Bom, enfim. Eu trouxe para vocês as mais básicas, tá ok? Então, quanto ao lado, tá? Quanto ao lado, o lado são as retas que formam o triângulo. Tá? Quanto ao lado, eu tenho, primeiro, triângulo equilátero, tá? Equilátero são lados iguais. Então, assim, quando a gente lembra, tem um macetezinho aqui, equilátero, como é que eu lembro? Equilátero, você lembra da palavra equidade. Equidade vem de igualdade, tá? Então, o triângulo equilátero, ele tem os 3 lados. A gente está falando de lado. 3 lados iguais. Esses lados, eles têm a mesma medida, ok? Daí, eu tenho outro triângulo aqui, que é o isósceles. Isósceles, tá? Ele tem 2 lados iguais e um diferente, tá ok? Então, eu tenho 2 lados iguais. Pela figura, pessoal, eu não preciso nem medir o lado. Eu bato o olho nele aqui, ó, já estou vendo que esses lados aqui são maiores do que esse, tá? Eles são simétricos, são iguais, tá? Mas o terceiro lado é diferente, ele é menor. Então, ele é um triângulo isósceles, só tem 2 lados iguais, tá? E eu tenho um triângulo escaleno. O escaleno, olha lá, ó, é exatamente o triângulo. A gente não está falando de ângulo agora a gente está falando de lado, presta atenção. O triângulo escaleno, ele é um triângulo retângulo, tá? Ele tem um ângulo reto aqui dentro dele. Mas vamos segurar a ansiedade, porque a gente está falando de lado, a gente não está falando de ângulo. Tá ok? Então, o triângulo escaleno, ele é todo desconforme. Cada lado tem um tamanho, tá ok? Esse lado aqui parece, visualmente, ser o maior lado dele, tá? Eu tenho esse lado aqui que é menor do que esse daqui totalmente diferente. Então, são 3 lados totalmente diferentes. Equilátero, 4 lados iguais. Isósceles, 2 lados iguais apenas. E o escaleno, completamente diferente um lado do outro. Completamente diferente em termos de medida. Tá ok? Então, essa é a classificação dos triângulos quanto ao lado. Por que é importante isso também? Principalmente para quem vai fazer prova de concurso, tá? Eles vão botar um monte de figura geométrica e vai botar as opções lá. Isósceles, escaleno, sei lá, obtusângulo. Aí você vai ter que analisar dentro dos ângulos e lados. Tá ok? Quanto aos ângulos, tá ok? Quanto aos ângulos, a gente vai classificar pelos ângulos internos, tá? Foi o que eu falei para vocês anteriormente. A princípio a gente viu lado, agora a gente vai ver ângulo, tá? Eu tenho aqui, ó, um triângulo obtusângulo, tá vendo aqui, ó? O ângulo inicial dele é maior que 90 graus. E ele só tem 2 ângulos iguais. O um aqui é diferente. Tá? Esse ângulo de 120 graus ele é um único com essa medida. Os outros 2 provavelmente têm medida igual. Então, esse traduz um obtusângulo. Tá? Para a gente entender, sem saber o grau do ângulo do triângulo, basta você olhar a figura. Tá? Esse ângulo aqui, ó, esse triângulo aqui, ó, que eu falei para vocês, é o retângulo. Ó. Olha aqui, ó, retângulo. Ele tem uma retona aqui na lateral dele. E esse ângulo interno dele é um ângulo reto de 90 graus. Tá ok? É um ângulo reto de 90 graus, então ele é um retângulo. Macete. Tem esse quadradinho com esse pontinho aqui, é um ângulo de 90 graus. Se é um ângulo de 90 graus, é o triângulo retângulo. Tá ok? E o acutângulo, tá? O acutângulo, diferente do obtusângulo,
tá? Ele tem uma variedade de ângulos diferentes dentro dele. Cada um tem uma medida, ok? Também é fácil de ver pelo visual, pessoal. De repente não é tão fácil de ver, mas se você vê que os lados do triângulo estão diferentes, provavelmente a angulação vai mudar. Se a angulação vai mudar, ele entra como acutângulo. Tá ok? Então, quanto aos ângulos, a gente aprendeu. Quanto aos lados, a gente aprendeu. E agora, propriedades. O que são propriedades do triângulo? São características, são atributos do triângulo. Todo triângulo tem essa característica, tá ok? Então, assim, a soma dos ângulos internos de todos os triângulos dá 180 graus, tá? Se um dá 10, o outro dá 170, se um dá 10, o outro dá 160 e o outro dá 10 também, tem que dar, tá? 180 graus. Por exemplo, nosso amigo aqui, ele tem uma angulação de 120 graus aqui. Provavelmente não, com certeza, esse ângulo aqui tem 30 graus e esse aqui tem 30 graus também. Tá ok? Porque a soma de todos os ângulos internos tem que dar 180 graus. A soma dos ângulos externos de qualquer triângulo é 360 graus. Ah, como é que eu faço para lembrar disso? Simples, gente. Pega qualquer triângulo, é possível se desenhar uma circunferência em volta do triângulo? É possível. Qualquer triângulo cabe dentro de um círculo. Qual é a medida de um círculo? 360 graus. Então, os ângulos externos do triângulo medem 360 graus. Ok? Bom, todo ângulo externo de um triângulo é igual à soma dos seus dois ângulos internos não adjacentes. Então, a soma dos ângulos internos não adjacentes, tá? Quer dizer, que não tem relação para o ponto de origem lá. Eu comecei a fazer a contagem daqui, ó. Qual é o adjacente? É o contrário, então é esse e esse. A soma desses, tá? Todo ângulo externo de um triângulo é igual à soma dos seus dois ângulos internos adjacentes. Então, o ângulo externo, aquele que iniciou o desenho, vai ser igual à soma dos dois adjacentes, dos dois contrários ao ponto de início do desenho. Tá ok? O maior lado do triângulo se opõe, V, está de frente, ao maior lado e o menor lado se opõem ao menor ângulo. Então, peraí. Peraí, que até eu fiquei confuso com esse conceito. Quem escreveu isso? Eu. Vamos lá. O maior lado do triângulo se opõe. Então, aqui, ó. Aqui é o maior lado, ó. Tá vendo aqui, ó? Esse é o maior lado. Ele se opõe ao menor lado que tem o menor ângulo. Tá ok? Então, o maior lado, ele é contrário ao menor lado que tem o maior ângulo aqui, ó. Tá ok? Então, o que eu olho? Se eu vi o maior lado, isso aqui é meio básico, gente. Se eu vi o maior lado do triângulo, é que os outros contrários são os menores, tá? Quem está ao lado contrário do maior lado é o menor. Meio básico, né? O professor Rafael escrevendo conceito básico demais. Acho que tem que pegar mais um pouquinho, puxar mais um pouquinho de vocês. Tudo bem? Bom, aqui, tá? Eu tenho um cálculo, tá? Que a gente faz para a gente saber o valor dos lados do triângulo, tá ok? Que é o teorema de Pitágoras, tá? Onde A2 mais B2, olha aqui os lados aqui, ó, é igual a C2, ou seja, o maior lado é igual à soma dos lados contrários, tá ok? Essa é uma fórmula básica para a gente entender, para a gente desenvolver, descobrir medida de lado de triângulo. Pessoal, por que eu trouxe essa fórmula bem básica aqui, bem comum? Porque é uma fórmula que ajuda a gente em muita coisa, tá? Mas não vá ficar assim achando que dentro dessa fórmula aqui a gente vai resolver todos os problemas de triângulo, não, tá? Mas a gente consegue resolver muita coisa através dessa fórmula, tá ok? Bom, aqui também eu tenho uma outra figura, tá? De geometria plana, que é chamada
círculo, ou circunferência. Tá? Então a gente vai sair um pouquinho do triângulo, tá? E vai entrar na circunferência. Tá, ok? A circunferência, ela é meio que uma base de figuras geométricas, né? Dentro de uma circunferência, a gente consegue inserir várias figuras geométricas, tá, ok? E essa circunferência tem umas características. Por exemplo, você está vendo o centro ali? O centro é aquela história que eu contei no início, onde a gente bota o compasso para desenhar, tá? Então, ali é o fulcro, é a origem, é o ponto de origem. Mas, professor, o ponto de origem da circunferência é onde começa o desenho. Concordo com você. Mas a base do compasso é que deu o compasso, o fulcro do compasso é que deu origem ao desenho. Então, o início de tudo, o centro, foi nada mais, nada menos que a ponta do compasso no papel. Tá? E desse centro, desse ponto de origem, até o traçado da circunferência, a gente chama de raio. Ok? Pessoal, lembra da roda de bicicleta, tá, ok? Qual é o nome dos frisos da roda de bicicleta? Não é raio. Por quê? Ele sai lá do meio, do centro da roda, e são vários raios até chegar lá na beira da roda que encosta no pneu. Aquilo ali é o raio. Não, o raio é a medida do centro para a ponta. Que nem uma pizza, por exemplo. Quando a gente... O meio da pizza até a borda da pizza é o raio. Tá, ok? E quando a gente desloca a figura, a gente acaba tirando dali daquela pizza. Olha como a matemática é infinita, gente. Eu achei o raio da pizza, cortei um monte de fatia, tirei um triângulo, que é a pizza, tá? Então, assim, ainda falo mais. Vou arriscar, hein? Essa pizza é o triângulo isósceles. Por quê? Os dois lados dela são longos iguais e embaixo é menor. Pode ser. Bom, então é assim que a gente calcula, que a gente entra numa questão visível do que é o raio e do que é o centro da circunferência. Ok? Bom, aí vem uma coisa chamada corda, que eu gostaria que vocês prestassem atenção. Corda, vamos lá ao conceitual. Corda é qualquer segmento interno à circunferência com extremidade em dois pontos pertencentes à mesma. O que é isso, gente? Tá vendo essa figura aqui? Tá? Eu tenho um raio aqui, ó. Esse raio formou outro raio, tá, ok? Esse raio aqui formou um outro raio. Isso tudo, tá? Todos esses segmentos internos que vão se formando, porque a gente volta no conceito de retas e semi-retas, vão se formando outras retas aí dentro, aí a gente vai a um conceito de corda, tá, ok? Olha aqui, ó. A corda, por exemplo, seria alguma coisa externa ao raio. Aqui eu já sei que é raio. É do centro até ali, tá, ok? E aqui, ó, a corda. Vamos ver se eu tenho uma figura? Vamos ver. Não tenho, gente. Vou ficar devendo, hein? Vou ficar devendo essa figura para vocês. Mas acompanha essa aqui, ó. Tá vendo ali? A reta central é o raio. Isso aqui a gente já sabe, tá? Ela vai do ponto de origem até ao desenho. Aí aqui, ó, eu tenho corda, que elas partem de pontos de dentro da circunferência, tá? Formam dois pontos que não são raio, mas são de dentro da circunferência, tá, ok? Bom, diâmetro. Qualquer corda da circunferência que contenha o centro da mesma é a maior corda da circunferência, tá? Então, se uma circunferência tem várias retas dentro dela, né? Como é que a gente vai fazer para definir o diâmetro? A gente vai pegar a maior corda, tá? A medida dessa corda seria o diâmetro da circunferência. Mas, professor, como é que eu vou saber o diâmetro, o tamanho da corda? Olha lá. Ó, por exemplo, está dizendo para mim aqui que O é o diâmetro vezes, né? Diâmetro vezes π. Okay? Então, depois a gente vai entrar na questão de fórmulas, na questão de resolução de exercício, a gente pode trazer, né, o diâmetro para cá, para chamar ele como condição de incógnita. Tá? Mas isso aí mais para frente a gente vai ver. Mas a maior corda da circunferência é
chamado de diâmetro. O arco, tá? Eu fiz lá 2 cordas na circunferência, tá? Eu fiz uma reta, vendo aqui? Defini um raio para cá e um raio para cá. Não fez um ângulo aqui dentro? Aqui um ângulo de 150 graus, ó. Esse é o arco, tá? O nome já diz arco. Ele vai fazer uma angulação dentro das retas definidas dentro da circunferência. Tá ok? Vamos aos cálculos, pessoal. Matemática é muito legal, muito importante, obviamente. Ela é bem inserida no cotidiano, porém a gente precisa vir aos cálculos, tá? A matemática, a geométrica, ela tem uma vantagem sobre outros tipos de outras áreas da matemática. Porque, por exemplo, a área de raciocínio lógico, por exemplo, é uma área que depende muito de você, de como você enxerga o problema, de como você solucionaria esse problema, que é uma coisa muito de cada um. Existem fórmulas para raciocínio lógico? Existe a permutação simples, o arranjo, existe. Mas às vezes você no raciocínio lógico, você olha o problema de uma forma e resolve, tá? E não aplicou fórmula nenhuma. Já a geometria não. A geometria ela é muito baseada em fórmula, tá? Porque até para agilizar o cálculo, ok? Que a gente precisa para não ficar muito entendendo, bater o olho e achar que tem uma medida, que poderia ter uma corda daquele diâmetro. Então, a geometria ela tem um foco em corda, tá? Em fórmula. E para a gente entender a fórmula, a gente precisa de uns simbolismos. Por exemplo, medida do raio, R. Isso tudo a gente, infelizmente, a gente tem que dar uma decoradinha, tá? R minúsculo é o raio, tá? Conhecido o valor do raio, R minúsculo, o comprimento da circunferência é dado pelo dobro do produto do raio, tá? Por N, número irracional cujo valor aproximado, N não, π, cujo valor aproximado é 3,14. Então, qual seria a fórmula do perímetro da circunferência? Né? É exatamente o que ele falou lá em cima, tá vendo? Perímetro. Vamos supor que o perímetro seja o comprimento da circunferência. C é igual a 2 vezes o produto de π vezes R. R minúsculo é o quê? Raio. Tá? Ah, professor, então eu tenho que ir para o Enem pensando assim, C é igual a 2πr? Tem. Imagina 2πrs. Uma pessoa com o nome de Pierres. 2πrs. C é igual a 2πrs. Tá ok? Π, a gente já sabe que o valor de π o π tem um valor enorme. 3,14, 15, mas a fins didáticos e até de cálculo de uma determinada prova, encare como 3,14, ok? E vezes a medida do raio. Sendo que aqui a gente tem que saber a medida do raio para saber a medida da circunferência, ok? Algebricamente, a gente pode mudar um pouco as fórmulas, pessoal. Eu só não quero entrar mais a fundo para a gente entender basicamente o que é. Mas a gente pode realmente aumentar as fórmulas. Por exemplo, tá? Ah, mas eu não sei o raio. Ok, então você passa o raio para o lado de lá e passa o comprimento. Eu sei o comprimento, mas eu não sei o raio. Então o raio pode ser igual a 2π dividido por C. Vamos deixar um pouco mais à frente. A princípio, a gente trabalha essa fórmula básica para a gente entender o funcionamento, tá? A gente já sabe o que é um raio, né? Circunferência, o comprimento da circunferência, que seria o perímetro, a gente vai calcular e a gente já sabe o valor de π, tá? Bom, aqui outras figuras da geometria plana, né? Quanto ao lado, tá? Então eu tenho lá o triângulo, basicão, quadrado, basicão, o pentágono, por que pentágono? 5 lados, tá ok? O hexágono, 6 lados, o heptágono, 7 lados, o octógono, eneágono e o decágono, figuras iniciais para a gente entender as possibilidades da... Lembra que eu falei lá em cima do plano? Tudo plano, ó, tá?
Então as retas vão tomando direções diferentes, vão formando novos lados e novas possibilidades. Por que eu botei essas figuras aqui? Porque eu falei muito de circunferência e triângulo para vocês, mas existem muito mais possibilidades de geometria plana, de figuras geométricas planas. Tá ok? Bom, vamos aos exercícios, tá? Prestem atenção, se foquem, porque tem alguns exercícios de geometria que a pessoa fala assim, caramba, geometria eu lembro. Quando eu fazia a prova lá na minha escola, o professor botava umas figuras, uma por dentro da outra, ele dava um ângulo traçado por dentro da figura. Só que, pessoal, tem que prestar atenção, porque tem muita questão de geometria que não tem figura nenhuma. Daí, você fica imaginando um monte de coisa, tá? Porque aqui, nessa questão especificamente, a gente vai ter que montar uma figura, baseado num texto, tá? Então, vamos lá. Um avião percorreu a distância de 5.000 metros, tá ok? Cara, em posição inclinada. Para mim, esse avião está em posição inclinada, ele está decolando. Ó, ele está nessa posição aqui. Essa reta aqui, ó, tem 5.000 metros, tá ok? E em relação ao solo, ou seja, em relação ao solo, tem uma aula minha editada para vocês de interpretação de texto. É muito importante, não só para o português, mas para a matemática também. Em relação ao solo, ele está querendo dizer paralelo ao solo. Então, eu tenho outra reta aqui, ó. Eu tenho uma inclinação e tenho outra reta, que aí ele percorreu 3.000 metros. Então, esse avião, olha que fato interessante. Esse avião fez uma inclinação, criou uma distância. E existe uma outra distância. Olha o que eu estou fazendo aqui. Estou fazendo um triângulo, gente. Ok? Porque esse avião está subindo. Ó. 5.000 metros ele fez a distância inclinada. Em relação ao solo, essa distância tem 3.000 metros. Como é que eu fecho esse triângulo? Eu fecho com um ângulo reto. Ele quer saber o quê? A altura que o avião está. Tá ok? Pessoal, interpretação de novo de texto. Tá? Eu quero saber a altura do avião. Ué, como assim, professor? A altura da cabine do piloto? Não. A altura que ele está nesse momento. Depois dos 5.000 em inclinação e 3.000 em relação ao solo. Tá ok? Como é que eu vou saber essa altura? A incógnita aqui é a altura. Incógnita, variável, a gente chama logo de x. Tá? Então, tá vendo aí, pessoal? Saiu uma figura geométrica de um problema. Aí você pega lá, não estou vendo nenhuma, isso aqui não é geometria não. Ih, eu vou pegar 5.000, dividir por 3, multiplicar. Aí você começa a dar uma de cientista louco. Você acha que é mais matemático que um matemático. Aí você pega 5.000, isso é mole, 5.000 dividido por 3. Aí, de repente, você pega uma velocidade, joga uma velocidade. Não tem nada a ver. Era para desenhar um triângulo. E a fórmula básica que vai entrar aqui, né? Que é aquela fórmula que eu mostrei para vocês anteriormente. Nada mais é do que essa fórmula aqui, ó. Eu tenho 3 lados. Eu tenho o valor de 2. Eu quero saber do terceiro. E é um ângulo reto que fiz, não é? Olha que fórmula simples. A2 mais B2 é igual a C2. Sendo que, no caso, quem é o B2 lá? Se eu não me engano, é o X. Olha lá. Então vamos trabalhar na fórmula? Tá. C2 é o maior lado aqui, 5.000. Tá. Outra coisa, pessoal, cuidado com essa questão. 5.000 ao quadrado. 5.000 metros quadrados. Não vem ao caso. Você tem que avaliar as opções de resposta. Se não tiver a metragem quadrada, você precisa... Aí entra um matemático louco de novo. Vai fazer conversão de valor que não tem nada a ver. Entendeu? Presta atenção no texto e nas respostas. Se o cara bota a resposta em metro quadrado e ali está em metro quadrado, você não tem que converter nada. Se o cara não bota metragem nenhuma, bota lá resposta, sei lá, 4.000. Não tem que converter nada, é 4.000. Você vai marcar 4.000. Tá ok? Então vamos lá.
5.000 é igual a x mais 3.000, né? 5.000 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 3.000 ao quadrado, porque está na fórmula. A2 mais B2 é igual a C2. Tá? 5.000 ao quadrado dá 25 milhões, não é isso? É igual a x ao quadrado mais 9 milhões. Ok? Multiplicando um pelo outro, batendo um pelo outro. Tá? Bom, passo 9 milhões para lá, inverte o sinal, vai virar um sinal negativo. A gente já sabe isso pela álgebra. Tá ok? Minha aula também. Aconselho a vocês, quando entrarem nessa situação aqui, lá na minha aula de operações eu falei para vocês. Operações, a gente tem que saber, de vez em quando, em qualquer questão matemática, a gente se esbarra em operações. Então volta lá na aula e dá uma olhada. Tá ok? Operações em R, equações, dá uma olhada. Tá ok? Passei para cá, 25 milhões menos 9, 16 milhões. Olha lá, o que aconteceu ali? Aconteceu uma operação daquelas. 16 milhões é igual a x ao quadrado. Poxa, eu não estou vendo nenhuma resposta 16 milhões. X ao quadrado, nem A, nem B, nem C. Vamos supor que seja uma questão de múltipla escolha. Nem vai ter, não acabou ainda. Ainda não acabou a questão, não tem resposta aí ainda. E como é que eu passo o exponencial para o outro lado do sinal? Ele vira uma raiz quadrada. Então, x é igual a raiz quadrada de 16 milhões. X é igual a 4.000. Então, a altura, 4.000. O x aqui, ó, é 4.000. É difícil isso? Claro que não, gente. É bem simples. Essas questões de matemática, não fiquem preocupados com esse monte de zero. Não fiquem preocupados com esses ao quadrado da vida. Parem, analisem e vocês têm o conhecimento para isso. Vocês já aprenderam comigo no passo a passo desde o início. Tá ok? Então, assim, fica de boa. Tá ok? Bom, então a gente já sabe que esse avião agora está numa altura de 4.000 metros. Tá? Aí o matemático foi lá, não desenhou triângulo nenhum, ele dividiu um pelo outro, aí converteu. Aí ele achou que eu não vou tirar de metro, vou jogar para quilômetro, porque eu acho que o avião faz quilômetro por hora. E se atrapalhou todo. Tá ok? Para, analisa. É uma questão de geometria. Tá? Aí eu trouxe outra de geometria sem desenho geométrico, para você ver, para você começar a ter um feeling de entender o que é uma questão de geometria, o que é uma raciocínio lógico, tá ok? Já vou dar um bizu antes, tá? Problema que tem comprimento, quilômetro, metro, isso aqui é geometria, tá? Ele tem 99% de chances de ser geometria, tá ok? Então, assim, se foca nisso. O cara chega lá para você e fala assim, se eu tiver 3 bolas azuis, 3 bolas vermelhas, 5 bolas amarelas, qual é a probabilidade de eu tirar em 5 tiradas aleatórias 2 bolas amarelas? Isso não é geometria, isso é raciocínio lógico. Agora a pessoa chega lá e fala assim, Joãozinho caminhou uma distância de 25 metros. Desses 25 metros, 8 metros foram de costas, 3 metros... É uma questão de geometria. Começa a desenhar. Tá ok? Então vamos lá. Uma escada de 12 metros, tá? Ela está apoiada sobre um muro. Pessoal, mentaliza. Vamos lá. Uma escada apoiada no muro. Muro, escada, chão. É um triângulo. Ok? Isso é um triângulo. Tá? Bom, a escada que está apoiada no muro, ela tem 12 metros de comprimento. Escadão lá. Tá? A base da escada está distante do muro, então aqui embaixo a base da escada está distante do muro 9 metros. Ela quer saber a altura do muro. Ou seja, ela já te deu o valor de 2 lados, quer saber do terceiro. Qual é a fórmula que a gente vai usar? Não tenha dúvidas que é C2 igual a B2 mais A2. Tá? Então vamos lá. Olha aí, ó. O muro está de preto aqui, ó, tá vendo? Tá? Mas eu vou te contar, hein, professor Rafael. Essa escada inclinada desse jeito, acho que o cara não precisava de escada para subir nesse muro, sinceramente. Olha como está inclinada isso. Né? Bom, mas vamos lá. A escada tem 12 metros de comprimento. Tá?
A distância da base da escada até a base do muro lá, o início do muro, é de 8 metros. Ok? Então ele fez aí o triângulo. Ele quer saber a altura do muro. A altura do muro é a incógnita, x. Ok? Então vamos lá, vamos jogar na formulazinha que a gente já conhece. X ao quadrado mais 8 ao quadrado, aqui ó, C2 é igual a A2 mais B2. O C2 é o maior lado, então é o 12. Tá? X é a nossa incógnita, mais o lado adjacente, o lado oposto, que é o 8 ao quadrado. Tá ok? X ao quadrado é igual a 8 ao quadrado. Tabuada na cabeça, 8 vezes 8, 64. Perfeito. E 12 vezes 12, 144. Tá? Professor, não tenho 12 vezes 12 na cabeça. 8 vezes 8 até vai. 12 vezes 12 não tem. Não se sinta mal. Pega o papelzinho, bota 12 vezes 12 e vai trabalhando as casas decimais. O importante é achar o resultado. Tá ok? 144. Passei o 64 para o outro lado, ele vai com o sinal invertido. 144 menos 64, dando 80. Tá? Só que cair naquela mesma situação. x2, x ao quadrado, é igual a 80. Professor, eu não, sinceramente, eu não vi resposta assim dessa forma. Tá, beleza. Passa o exponencial para o outro lado e vira raiz quadrada. Raiz quadrada de 80. Pessoal, isso aqui, a gente dá um salto, tá? A gente deu um salto aqui, porque pegou-se 80, desmembrou-se 80 em potências de novo, passou a potência de 2 elevado a 2 para cá, para o outro lado da raiz. Seria uma aula mais de álgebra, tá ok? E ficou-se a potência 5, ficou 5 elevado a 1. Aí encontrou-se uma raiz quadrada de 5, que é 2,24, e aquele 4 que saiu de dentro da raiz, tá? Foi multiplicado por 4. Foi multiplicado por 2,24 e deu 8,94. Professor, que furdunço danado. Volta na minha aula de raiz quadrada, dá uma olhada lá e faz uma revisão, porque aqui foi desmembrado em potência esse 80 de novo e foi saindo e entrando da raiz quadrada, até que se encontrou um valor final de 4 raiz de 5. A raiz de 5 deu 2,24. A gente multiplica por 4, tá? E dá 8. Aproximadamente 8,94. Tá ok? Deixa eu ver se tem mais algum. Tem um aqui ainda. Será que esse daqui também é de geometria? Que pergunta, né? A aula de geometria é óbvio que é, mas será que é de triângulo? Vamos ver. Determine quantos metros aproximadamente. Sinal de aproximadamente, pessoal. Aqui, ó. É um igual com um tio em cima. Ok? Determine quantos metros aproximadamente uma pessoa percorrerá se der 8 voltas completas em torno de um canteiro circular de 2 metros de raio. 8 voltas completas. Que figura geométrica é essa? 1 minuto para pensar, meio segundo para pensar. Uma circunferência. Ok? Já falou que tem um raio ali também. Ele se entregou no problema. Tá vendo aí como é que é importante a interpretação de texto? Ok? Se sou eu fazer essa questão aqui, essa questão eu peguei de um site que depois eu vou mostrar para vocês aqui, que é uma bibliografia, uma referência. Mas se sou eu que faço essa questão aqui, eu não boto raio não. Eu tenho um canteiro circular de 2 metros de uma reta dentro de todas as voltas, ou de um caminho que cruza as voltas. Tá? O cara falou raio, a gente já está vendo que é circunferência, que vai ter uma fórmula geométrica. Tá ok? Primeiro, a gente quer calcular quantos metros, tá? Quantos metros essa pessoa percorre uma volta depois de multiplicar por 8. Por quê? Ele deu 8 voltas. Primeiro eu vou achar o diâmetro, que seria uma volta completa. Depois eu vou calcular 8 vezes o percurso. Vamos lá? Vamos lá. Cálculo do diâmetro. Vamos lá em cima.
Isso aqui não é R, gente. Isso aqui é π. Isso aqui não é N. Isso aqui é π, tá? Isso aqui é um π. Vamos lá na fórmula da circunferência. Aqui, ó. Aqui, ó. Comprimento é igual a 2πr. Tá ok? Então vamos lá. Quanto é π? 3,14. Qual é a medida do raio? Hoje entregou de bandeja para você 2. Então, 2 vezes 3,14 vezes 2. Uma volta dá, o comprimento significa uma volta, dá 12,56. Só que ele falou que foram 8 voltas. Então, é 12,56 vezes 8. Ok? Total, 100,48 metros. Facinho, gente. Essa é bem tranquila. Mas a gente tem que ter a fórmula na cabeça. Ele já entregou que é circunferência, ele quer saber número de volta, 2πr. Tá ok? Acha uma volta, ele deu 8, multiplica pela quantidade de voltas que ele quer. Tá bom? Então, pessoal, se encerra aqui essa aula. Tá? Eu espero que vocês continuem o conhecimento sempre. Tá? E deixo para vocês a referência dos sites que eu tiro alguns exercícios, tá? E tem mais exercícios. Por quê? A minha aula é conceitual e tem alguns exercícios. Nesses sites tem mais exercícios, que é autorDamatéria.com, vai falar de perímetro do círculo, tá? Vai falar do 2πr e vai falar do teorema de Pitágoras no mesmo site que vai falar do C2 é igual a B2 mais A2. Duas formulazinhas super básicas e super inseridas em qualquer problemas geométricos envolvidos, triângulos e circunferência. Ok? Até a próxima aula e um grande abraço para vocês.